quando eu comecei a cantar na noite, eu vi que isso poderia ser uma profissão, mas ao mesmo tempo eu queria ter uma formação acadêmica. Eu era uma compositora de forma intuitiva e o curso de letras me trouxe todo um repertório de leitura. Aí se falou em não fazer a participação no Trio Iraquitã, e eu embarquei na onda, né? E o pessoal disse, não, vamos possibilitar isso. Tem mulher fazendo arte, contando história, criando cultura. E agora falando sobre tudo isso. Esse é o podcast Delas nas Artes. O podcast das mulheres que fazem a cena cultural de Mossoró acontecer. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Delas nas Artes. E o episódio de hoje traz uma convidada muito querida. Ela é cantora, ela é professora, é escritora e é compositora. É tudo isso. E tudo que ela faz com muita alma. Nós estamos hoje com Simara Fernandes, a nossa convidada das artes, representando aqui a música. Seja bem-vinda, Simara. Muito obrigada, Isaíra. Simara, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre como foi que se deu, como foi que a música entrou na sua vida, né? E assim, quando foi que você decidiu que era isso que você queria fazer também profissionalmente? Eu acho que eu já nasci com a música na minha vida, né? Na verdade, porque eu venho de núcleos familiares, tanto parte da minha mãe quanto do meu pai, de pessoas extremamente musicais, né? E assim, as minhas mais antigas memórias afetivas musicais vêm dessa época, né? Da infância. Mas assim, na adolescência foi quando realmente surgiu a ideia, vamos dizer assim, a vontade de transformar isso em música, né? Eu comecei a compor mais ou menos entre os 14, 15, 16 anos, ali na adolescência. Aquele momento que a gente chega no ensino médio, começa a ter contato com os clássicos da literatura, né? Ouvindo o MPB. Minha mãe sempre gostou muito de rádio, de ouvir rádio, então a gente ouvia programas de MPB e nisso foi se construindo esse amor e essa vontade de fazer disso algo na minha vida. Eu nunca quis fazer da minha vida somente isso, mas eu sentia que a música ia estar na minha vida de alguma forma, né? Que, ou de forma amadora ou profissional, eu não sabia. Naquele momento eu não sabia. Porém, aos 18 anos, eu recebi um convite de um amigo, Júlio César, que era músico aqui em Mossoró, na noite, na época, para cantar nos barzinhos à noite, né? Na noite em Mossoró. E foi aí que eu comecei, aos 18 anos, isso lá em 2001. Já faz um tempinho já, né? E daí foi que começou. E você ficou fazendo outras coisas, mas também conciliando com a música. Isso, até porque meu sonho de infância não era ser artista, né? Eu sentia que eu tinha muita música na minha vida, desde então, né? Desde a infância, só que eu sempre sonhei com a medicina, eu queria ser médica. Só que aí o tempo foi passando, cheguei ao ensino médio, não consegui entrar na faculdade de medicina, até porque na época nem tinha medicina em Mossoró, que dificultava muito. E acabei conhecendo o outro lado da questão assim, profissional, que foi a área de letras. Com 17 anos eu lancei o meu primeiro folheto de poemas. Eu já escrevia, né, quando compunha e ao mesmo tempo escrevia poesia e música, tudo muito, tudo misturado, tudo entrelaçado. Então, quando eu comecei a cantar na noite, eu vi que isso poderia ser uma profissão, mas ao mesmo tempo eu queria ter uma formação acadêmica e tudo. E foi quando eu enveredei pelas letras, não é? Sim. Então, eu vi na educação a possibilidade de ter sucesso profissional. Entrei no curso de letras da UERN, querido curso de letras da UERN, né, que tem formado tantos profissionais maravilhosos ao longo da sua história, né, da própria universidade. E aí eu me formei em letras, inspirado também no trabalho das minhas professoras e professores de literatura, que eu era apaixonado também pela literatura. E vi que isso poderia ser, sim, o meu sucesso profissional poderia estar envolvido dentro dessa área da educação, das letras, das artes. E, assim, concomitante ao curso de letras, eu já cantava na noite desde os 18 anos. Então, assim, as coisas foram se construindo. Não foi assim, foi um projeto de vida, foi um sonho de infância, não. Foram as coisas, quando eu cheguei na adolescência, que me reconheci
como compositora, como escritora, quando eu tive a oportunidade já no final da adolescência de lançar meu primeiro livro e de começar a cantar profissionalmente, eu vi que isso tudo faria parte da minha vida. Então, foi quando eu enveredei profissionalmente nisso aí. E, na verdade, para você que compõe, né, também ter feito um curso de letras deve ter trazido muita inspiração, uma retroalimentação, na verdade, entre Isso. essas áreas, né? Uma coisa alimentou a É. outra, né? Porque eu era uma compositora de forma intuitiva e o curso de letras me trouxe todo um repertório de leituras e de teorias literárias e gramaticais e, né, coisas desse tipo, a análise do discurso, tudo isso que a gente vê, né, no curso de letras, trouxe uma bagagem muito boa para o meu trabalho como compositora, e assim o meu trabalho como compositora foi bastante alimentado por tudo isso. Então, eu considero que eu sou uma compositora antes e depois Sim. dessa formação acadêmica. E ao longo desse período de formação acadêmica, eu também tive contato com uma outra escrita, que foi a escrita acadêmica. Sim. Né? Que, inclusive, isso culminou até num trabalho que eu publiquei em 2022, que foi Reflexões e Fluxos sobre Literatura, que foi um apanhado de artigos e estudos que eu fiz ao longo da minha vida, desde a graduação em letras até o mestrado, e culminou na publicação. Era para estar aqui nessa mesa hoje, o seu livro. Mas... Porque a gente também viveu um momento, né, nós duas, né, enquanto profissionais, que eu participei do trabalho de divulgação de um dos shows que a gente vai falar daqui a pouco, que foi o show De Vez em Quando Florescer, em que o livro foi entregue gratuitamente para todo o público que esteve no show, né? Isso foi um super diferencial também, né, Simara? Verdade. E você já tem ideias, por exemplo, nesse sentido, da composição, de trazer um trabalho, digamos, só de composições, ou, enfim, tornar isso, as suas letras, digamos assim, também uma publicação? Você já pensou nisso? Não, mas não deixa de ser uma boa ideia. de transformar... Poderia ser uma espécie de songbook. Uhum. Né? O Vinícius de Moraes fez isso, né? Ele Isso. transformou algumas músicas em livro, porque na verdade era pura poesia, que eu acho que o seu trabalho se encaixa muito bem nisso. Se encaixa, né? Inclusive o meu grande parceiro, Emiliano Por Deus, que Sim. fez o De Vez em Quando Florescer comigo e que já vem atuando comigo desde o Cidade Unida de 2022 como diretor musical do show. Ele também tem um trabalho como esse, é uma grande inspiração, inclusive. Ele publicou o Pescador de Poesia em forma de songbook, ficou um trabalho muito bonito e realmente faz muito sentido, sim, para quem é compositor e trabalha com a poesia, né, como eu, e poder transformar isso. Trabalhando com música desde os 18 anos, é possível você me dizer qual foi, digamos assim, o momento mais marcante que você viveu nessa trajetória com a música? Teve alguns momentos que foram bem marcantes, né? Eu me lembro que, primeiro que a Mais Bela Voz. Sim. Né? Eu participei de 3 edições consecutivas da Mais Bela Voz, 2004, 2005 e 2006, sendo que em 2006 foi o ano que eu fiquei em primeiro lugar, com a canção Bêbado Equilibrista, superando uma marca de mais de 850 candidatos de todo o estado do Rio Grande do Norte. É um grande concurso, não é? Mais Bela Voz, eu não sei como está hoje, mas... por enquanto ele não tem acontecido, sempre, né? Foi muito importante, mas, né? Desde a década de 60, né? Ele revelou muitos talentos dentro do estado, né? Não só para o estado, para o país todo. Ali foi um momento muito importante, assim, meio que um divisor de águas, assim, onde eu me reconheci de fato como uma cantora que poderia ir além, né? Que poderia chegar mais longe se eu, de fato, investisse em mim como artista, como cantora. Antes disso, em 2005, eu trabalhava no Jornal do Mossoró, no extinto Jornal do Mossoró, e no aniversário de 5 anos do jornal, na época eu trabalhava lá, houve um evento muito bonito no Teatro Desvio Rosado, em que eles trouxeram o trio Iraquitã. E numa brincadeira de redação, né? Eu era revisora na época, aí se falou em não fazer a participação do trio Iraquitã, e eu embarquei na onda, né? E o pessoal disse, não, vamos possibilitar isso, e entraram em contato com a produção, e eles aceitaram.
E foi aí que no dia do show eu cantei 2 canções com ele, canções que marcam a MPB, Que né? bom. Que foi Solamente Uma Vez, Antes do concurso, isso. antes do concurso, um ano antes, em 2005, que foi em novembro de 2005 que aconteceu esse evento. Foi Solamente Uma Vez e A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran. Foi um momento bem, assim, bem emocionante, porque acho que para quem estava cantando na noite, né, barzinhos, e de repente se vê no palco, foi a primeira Sim. vez que eu foi a Com primeira grandes vez. artistas, né? O teatro havia sido inaugurado em 2004, foi a primeira vez que eu subi no palco para cantar e já foi assim, uma oportunidade como essa, Nessa né? grandiosidade. Dessa grandiosidade, dessa magnitude. E em 2011, quando eu completei 10 anos de trajetória musical, foi a primeira vez que eu pude fazer um trabalho com a minha grande referência e inspiração na música, que é Clara Nunes, né? Eu havia entrado para a AFLAN em 2007 como sócia fundadora e já tinha aclamado Clara Nunes como patrona da cadeira, né? Eu, como sócia fundadora, eu que escolhia. E foi o momento em que eu me tornei imortal, porque foi quando foi feito o elogio, Clara Nunes como patrona. Como patrona. E foi uma série de 4 recitais. É uma pena que esse material não tenha ficado registrado, somente o do terceiro, porque foi assim, eu queria uma data no memorial e, na época, Júnior Félix, que era o diretor do corredor cultural ali do memorial, ele me deu 4. E foram 4 sábados. E foi a maior loucura que eu fiz, porque eu fiz 4 recitais diferentes no mesmo mês, com formatações diferentes de banda, de Nossa. repertório, Muda tudo de uma semana em uma semana. Eu nunca mais eu faço uma loucura dessa, né, porque é uma loucura. E, assim, com poucos recursos, né? Mas, assim, dos 4 recitais, cada recital eram temas diferentes, eram repertórios diferentes, bandas diferentes, figurino, tudo diferente. Abordando Mas em sempre cada um deles a obra de Clara Clara Nunes, Nunes. de perspectivas diferentes, né? No primeiro dia foi o que Clara Nunes havia gravado dos poetas contemporâneos do Brasil, né? Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso. Então, é uma coisa mais lírica. Sim. No segundo, foi uma homenagem ao Carnaval, que o Carnaval foi a grande revelação de Clara Nunes, que revelou Clara Nunes, de fato, né, para o povo. O terceiro foi o Clara Mestiça, inspirado no espetáculo Clara Mestiça que ela havia feito, e trazendo a influência afro-brasileira para a obra dela. Então, canções como Canto das Três Raças, como Nanaê, como Guerreira, então foi o batuque mesmo, né? E o último que foi o regional, o que Clara gravou de Luiz Gonzaga, de outros compositores nordestinos. Então foi um momento assim muito importante que eu tenho vontade de fazer novamente. Agora, deveria fazer, né? Porque eu acho que mais do que nunca agora, né? A obra dela é vasta, né? É vasta. De boas músicas. E assim, quando eu completei 40 anos de vida, ela completou 40 anos de partida para a eternidade, né? Então, assim... Muito marcante. É muito marcante. E isso aí fica na parte dos projetos futuros, porque, sim, né? Você, na verdade, teve contato com a obra de Clara Nunes a partir de quem? Você Desde foi a buscando... infância. A minha avó paterna, ela era fã incondicional de Clara. Então, eu cresci vendo os discos de vinil, tocando na radiola da minha avó. E toda a família, até por influência dela, toda a família gostava muito. Então, assim, os domingos, as manhãs e tardes de domingos, fins de semana, as festas em família, natais, Réveillon. E lá em casa mesmo, porque meu pai e minha mãe também gostavam, então, acho que de todos os artistas, toda a obra da MPB que eu cresci ouvindo, porque a minha família ela tinha, né, esse gosto musical, assim, eu diria até bem apurado. Então, assim, de Jovem Guarda, Beatles, Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, de todos, acho que o que me marcou mais foi Clara. Então, eu acho que eu cresci com essa referência muito forte. Então, ela permanece muito forte. E assim, à medida que eu fui conhecendo não só a obra, mas a vida da artista, como ela era como pessoa, isso também me marcou muito.
Que a gente vai crescendo, vai se interessando e vai estudando um pouco mais, né? Então, Sobre a pessoa. Sobre né? a pessoa, sobre a mulher, né? Foi uma mulher que quebrou tabu, isso foi a primeira mulher a vender discos no Brasil de forma mais massiva, né? Então, tudo isso vai construindo a gente como mulher, como artista. E ela se tornou, de fato, entre tantas referências que eu tenho, eu acho que a mais forte. Nas suas composições tem um pouco de Clara Nunes também, não tem? Tem. A gente encontra isso, né? Pelo menos no show, né? De vez em quando Florescer, você trouxe algumas composições suas, né? E ficou bem evidente também essa coisa da sonoridade, do batuque, Isso. né? Da relação com a natureza. Fala um pouquinho também sobre essas suas composições já mais atuais, assim. Um amadurecimento, a gente vê que é um amadurecimento também desse processo, né? Houve um processo, sim, de amadurecimento, tanto poeticamente como musicalmente, falando, né? E eu comecei, como eu disse, né? Comecei a compor na adolescência. Aliás, na minha adolescência, houve várias vertentes artísticas, assim, permeando, né? Eu dançava quando eu era adolescente também. Eu acho que foi a primeira atividade artística que eu desenvolvi foi a dança. Eu comecei a dançar antes de começar a compor. Aí as coisas foram agregando, né? Aí depois veio as composições, aí veio a música e por aí vai, né? Houve sim um processo de amadurecimento, tanto que teve canções que eu fiz naquela época que eu refiz, vamos dizer assim, eu reescrevi, fazendo algumas alterações com coisas que você vai estudando e você vai vendo que precisa. Porque, na verdade, composição tem muito disso. De você, vem a ideia originalmente, como eu sou compositora muito intuitiva, a ideia vem, a partir do momento, ela não vai para o papel do jeito que vem. A partir daquilo ali você vai estudando, vai melhorando, vai adaptando, vai escrevendo, vai mudando uma coisa aqui, muda uma coisa ali. E quando você começa as primeiras parcerias, aí essa troca também acontece nesse sentido. Sim. Né? A pessoa faz uma coisa, você faz outra, você estuda o que a pessoa faz, a pessoa estuda o que você faz, e ali vocês vão trocando ideias e vão melhorando aquela ideia, trabalhando, lapidando. O processo de composição que acontece dessa forma. Aí, ao longo do tempo, vieram também as parcerias, né? Hoje, uma delas, uma das mais fortes, é com César Guimarães, que é meu esposo, né? Ele que é letrista, né? E muitas vezes ele faz a letra e eu faço a parte harmônica, melódica, às vezes a letra também é feita em parceria, às vezes ele tem uma coisa muito, muito interessante, que são as frases de efeito. Como se ele estivesse aqui. Como se ele estivesse aqui. Porque ele tem uma coisa muito interessante, inclusive a própria Gabriela Mendes, que também é uma parceira nossa, uma grande amiga, compositora lá do Ceará, né? Ela fala a mesma coisa, que ele tem as frases de efeito. As frases de efeito, a partir delas a gente constrói todo o resto, todo o contexto. E aí a composição vai sendo feita em cima disso. Em sala de aula, às vezes, quando eu falo sobre composição, eu digo, olha, a gente tem que observar muito o contexto da canção para poder fazer a harmonia. Normalmente, eu gosto de primeiro ver a letra para ver que tipo de harmonia aquela letra pede. Se pede uma célula rítmica mais rápida, uma coisa mais cadenciada, uma coisa mais lenta. Né? Às vezes eu faço tudo sozinha também. Às vezes já aconteceu de vir tudo de uma vez. É uma loucura quando acontece, quando vem tudo de uma vez. Aí já é seu processo, né? Tipo de criação. Você costuma, então, ter um momento para poder compor, vem tudo de uma vez, sempre, ou não? Acontece de todas as formas. Às vezes vem tudo de uma vez, às vezes vem só a letra, às vezes vem só a ideia, às vezes vem só o arranjo. E às vezes vem a letra, naquele momento eu vejo, tem coisas que acontecem assim, a letra vem e eu sinto que aquilo ali tem musicalidade, eu sinto música ali. Tanto vai ser meu como ser de qualquer outro letrista. E às vezes não sai na hora, eu sinto que tem, só que não sai na hora. Às vezes leva meses, até anos. Tem coisa que está escrita lá que até hoje ainda não veio a harmonia que eu sei que aquilo ali precisa. E às vezes vem na hora.
E já aconteceu, inclusive, de eu estar dormindo e acordar com a música pronta, que depois eu ficava enlouquecendo para Deus. Será que isso é meu mesmo? Será que eu ouvi coisas que eu... Isso deve ser de alguma coisa que eu já ouvi e não é meu, Até ter a confirmação. Até a confiança de que aquilo não é de ninguém e que é meu. Não, isso aqui deve ser meu, porque eu nunca ouvi em canto nenhum, então deve ser. Então, é muito doido esse processo todo, porque ele acontece de várias formas, ele não tem hora certa para acontecer. Às vezes acontece eu chegar aqui e dizer, não, eu tenho que fazer isso, sentar e me concentrar e fazer. Mas nem sempre é assim. Com o processo de amadurecimento, isso acontece de forma mais natural, assim, de você sentar para compor e sair uma composição. Não é mais... Antes, até chegar nesse grau de amadurecimento, de composição, às vezes acontecer, estava no meio da aula, no ensino médio, no meio da aula, estava lá, aula de matemática, e eu escrevendo um poema. Como é que é? Não aprendi matemática, Como é que se concentra? Né? Não aprendi matemática. Só aprendi a escrever, matemática não. Aí, então, tudo isso faz parte desse processo, dessa história. Voltando, então, para os momentos marcantes, né, dos prêmios, dos concursos, me fala também sobre algumas conquistas, algumas apresentações, digamos, marcantes, desse seu trabalho autoral, digamos, que é mais robusto, né, que felizmente a população de Mossoró finalmente pôde conhecer uma boa parte dessa obra. Em grande parte isso também se deve à vergonha, não sei se por assim dizer, que eu tinha de mostrar o meu trabalho autoral. Porque normalmente a gente que é compositor tem um pouco disso também. Fica meio preso com essa coisa de mostrar ou não. Né? A primeira vez que eu mostrei assim, o meu trabalho autoral, primeiro, houve alguns momentos. Em 2008, havia um projeto em Mossoró chamado Canto Potiguar, que era de Genildo Costa. E Genildo Costa, uma vez, me fez lançou esse desafio. Você deveria montar um show com canções, você sabe musicar, você pode pegar poemas de poetas aqui, musicar. E essa coisa ficou na minha cabeça e foi quando eu comecei essa coisa de musicar poemas de outros poetas, além de coisas minhas. Em 2008, houve um dos shows do Canto Potiguar, foi justamente comigo, e foi essa proposta de Genildo, na época, essa ideia de Genildo, e foi aí que eu mostrei meu trabalho autoral pela primeira vez. Minha primeira apresentação no Mossoró Cidade Junina foi em 2011, desde lá, de lá até então, eu ininterruptamente, todos os anos, com exceção de 2020, porque não houve Mossoró Cidade Junina, virtude da pandemia, eu estava presente pelo menos em um dos polos. E o primeiro ano, que foi em 2011, foi também um show autoral, em canções, meu trabalho autoral. O meu trabalho autoral passou por reformulações ao longo do tempo, que é necessário fazer. E em 2010, eu apresentei novamente no Projeto 6,5, que foi um momento marcante também, porque foi quando eu abri para quarteto em si. Sim. Foi também, não foi puramente autoral, mas o carro-chefe do show As famosas janelas do Projeto 6,5, foi tão importante aquilo, né? Muito. Para os artistas. Para os artistas locais, esse intercâmbio também, né, dos artistas nacionais vindo para Mossoró. O Projeto 6,5 foi um projeto muito interessante para a nossa cultura. A gente precisa de mais projetos assim, né? É verdade. E que mais? Sim, festivais. Eu participei do primeiro Festival da Música de Fortaleza, aí já foi com uma canção autoral de um compositor paraibano chamado Ninor Freitas, um grande amigo, parceiro, que me presenteou com a canção Pichote. E Pichote foi uma música que é como o Gabi diz, com florescer, né? Que também faz parte desse contexto todo. De parcerias, né? Pichote é uma música que ela vem florescendo, como florescer também. Foi um festival, ele era de nível nacional e internacional, desde que com composições em língua portuguesa. E dos 349, se eu não me engano, artistas inscritos, eu fiquei entre os 30 semifinalistas,
participei da semifinal, fui para a final e fiquei entre os 12 finalistas, pessoas de todo o Brasil, onde a gente teve a oportunidade de conhecer também artistas maravilhosos. Uma delas foi Laura Finocchiaro, que é uma grande parceira hoje, maravilhosa também. Então, assim, depois do Festival de Fortaleza, Pichote se tornou o meu segundo videoclipe, através também dos projetos das leis de incentivo, foi o Prêmio Fomento, pelo município de Mossoró. Teve o Projeto Florescer, desde 2019. Primeiro ele foi aprovado pelo Prêmio Fomento A Cultura Potiguar, lá em 2019. Gravamos um videoclipe no meio da pandemia, foi uma loucura. Foi o meu primeiro single lançado em plataformas e meu primeiro videoclipe. Foi um divisor de águas também. E foi a época que eu lancei o meu primeiro EP com seis composições autorais que estão nas plataformas. Que estão, né, à disposição para todo mundo ouvir. Estão à disposição. Teve também o primeiro festival. Depois a gente vai colocar aqui também como onde você procura, né? Festival de Música Souzense. O primeiro e o segundo festivais que eu tive a oportunidade de participar. O primeiro com Pescador de Poesia, de Emiliano, que eu fiquei em segundo lugar. E o segundo com a canção Maria, que eu não gravei ainda, que é de Emiliano também. E nesse, que foi em 2024, aí nesse eu fui duplamente premiada, porque eu fiquei como segunda melhor canção do festival e o prêmio de melhor intérprete. Então, assim, os festivais são oportunidades muito boas de você mostrar, principalmente no trabalho autoral e de conhecer pessoas. A gente vem, amplia, né? Essa rede de contatos, esse network, né? Exatamente. A questão das parcerias também que surgem, sabe? É muito importante, muito interessante mesmo. E como é que tá agora, né? Tipo, vamos falar um pouquinho sobre o show que houve em Mossoró, em março, no Dia da Poesia, dia 14 de março, teve o show De Vez em Quando Florescer, que trouxe a Emiliano para cá, que também muita gente não conhecia o trabalho, né, não tinha muita familiaridade, e foi um show belíssimo, no auditório da Estação das Artes, Eliseu Ventania, com o público, né, ficou lotado o auditório. Queria que você me falasse um pouquinho sobre como foi preparar esse show. O projeto De Vez em Quando Florescer, ele surgiu em 2023, a convite do Centro Cultural Banco do Nordeste, lá de Souza, na Paraíba, em que eles agregavam artistas de diferentes estados da federação, mas aqui do Nordeste, no caso, eu, representando o Rio Grande do Norte, e Emiliano, que já era da Paraíba. Então, nós agregamos o nosso trabalho autoral, eu com o meu, ele com o dele, e montamos o show De Vez em Quando Florescer, que foi gravado, foi feito um audiovisual, e a partir desse audiovisual, outras oportunidades foram surgindo. E foi aí que veio a Lei Paulo Gustavo, nessa edição operacionalizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Cultura, e a gente montou um projeto litero-musical, porque houve recital de poesia, a distribuição da obra, né, o Reflexões e Fluxos sobre literatura, culminando com o show De Vez em Quando Florescer. E, assim, as expectativas eram grandes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ficava, não, show autoral, o público vai corresponder muito bem, mas, então, a gente resolveu fazer num lugar mais intimista, justamente porque, para agregar realmente aquele público que tinha interesse mesmo. Tem interesse, porque tem um público que tem interesse em conhecer coisas diferentes, coisas novas, né? E foi maravilhoso fazer aquilo ali, porque a gente conseguiu agregar pessoas muito especiais também, né, que fazem parte da nossa trajetória. Trouxemos Everton Linhares para junto da gente, Catarina Gurgel e Gabriela Mendes para fazer aquelas participações que foram, assim, maravilhosas conosco, com pessoas que fazem parte desse processo de criação, tanto meu quanto de Emiliano. E foi muito bom trazer Emiliano para cá, mostrar o trabalho dele, que já vinha desde 2022, que ele já vinha, né, me acompanhando. Mas era o momento da gente mostrar esse outro lado, que era o da música autoral e essa parceria que a gente vem firmando e que a gente pretende levar ainda por muito tempo para outras
outros lugares além fronteiras de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu Quem sou sabe, testemunha né? de que realmente foi um grande sucesso. Para um trabalho autoral, o público ficou muito rendido, assim, posso dizer, né? Que gostou muito de ter escutado as músicas, né? Ver a parceria de vocês, ter visto também a forma eclética como vocês trazem essas músicas. Então, tinha samba, tinha música, né, um pouco mais lenta, tinha músicas, então, vários estilos e tudo dando muito certo com o que você é, com o que Emiliano é, a Isso. regionalidade, né, também, essa relação também que vocês têm com a natureza. Então, ficou muito evidente e foi de uma grande beleza esse momento, né? Verdade. E aí eu queria saber, assim, que nesse momento eu tive dando uma olhada, eu vi que vocês estiveram gravando fora. Eu não sei se é algum material infantil, eu não entendi muito bem, mas assim, sei que tá para vir aí novos projetos, né? Mas assim, vai ser diferente de tudo ou não, assim? Só me dá um breve spoiler do que vem por aí. Vamos lá. Sim, recentemente foi lançado o trabalho Sertãozinho de Emily, que é um trabalho de canções infantis de Emiliano, em parceria com a filha dele, Emily, que é uma criança maravilhosa, e ela dava as ideias e ele ia musicando, Olha, e ele agregou grandes artistas da Paraíba, meu filho, Carlos César, que também gravou sim. uma das canções, são animais, né? Cada canção fala de um animal. Então, eu fiz a vaca, ele fez o rato, e já teve o gato, o cachorro. Então, assim, foi um trabalho lindo, que eu nunca tinha feito, o trabalho com cantar canções infantis, é outra perspectiva, é Sim. outra coisa. E esse trabalho também está disponível nas plataformas. E a gente pretende dar continuidade ao De Vez em Quando Florescer. Em outro momento, conversando, né, com outras convidadas, a gente ressaltou o quanto é importante que haja uma política para a cultura, né, para os artistas, seja através de editais, seja com iniciativas e eventos que realmente valorizem os profissionais artistas daquela localidade, né? E a gente teve um período aí em que ficamos um pouco sem isso, né? O que é que você pensa sobre isso, assim? Você acha que está melhorando, tem muito que caminhar, mas assim, já se percebe uma mudança? Porque a ideia que eu tenho é que houve uma melhora, né, com essas novas políticas aí também relacionadas à cultura, ao Ministério da Cultura. Esse projeto, por exemplo, é um projeto aprovado na Política Nacional de Blanc, então, Isso. para dar visibilidade a mulheres artistas, né? Mas assim, o que você tem percebido, assim? Sem dúvida, essa difusão, vamos dizer assim, das políticas culturais através dos editais tem chegado e tem feito com que principalmente os artistas independentes consigam mostrar seu trabalho, né? A gente que não tem vínculo com grandes gravadoras, com grandes emissoras, como é que a gente iria mostrar o trabalho? A internet vem como um advento para isso, mas não é só ter onde mostrar, é ter com que produzir. Exato. Né? Então, a política de valorização cultural é muito importante. O retorno do Ministério da Cultura foi muito importante nesse sentido, para sistematizar melhor esse trabalho. Eu penso que é preciso que os estados e municípios que estão operacionalizando as leis, né, as leis regionais e as leis federais, também facilitem o acesso principalmente para os artistas independentes e para aqueles artistas que não têm uma formação específica na área de gestão cultural, porque não basta só você ser artista, é preciso uma produção por trás, principalmente um artista, uma cantora como eu, não subo no palco sozinha, tem toda uma rede colaborativa por trás, essa rede, ela precisa ser paga, são profissionais da cultura, são profissionais do rádio, do cinema, do audiovisual. Como é que eu produzo um audiovisual para mostrar meu trabalho se não tiver uma equipe de audiovisual para fazer isso? A gente sabe quanto é caro fazer audiovisual. A gente sabe quanto é caro adquirir equipamentos, insumos em todas as áreas, não só na área de música, não, mas na área de audiovisual. Quanto é caro adquirir uma câmera, quanto é caro adquirir um curso, fazer uma graduação na área de cinema. Aqui na região nós ainda não temos. É preciso... as instituições de ensino superior
de repente, olhar, ter um outro olhar sobre isso e trazer esse tipo de formação para a realidade local, os profissionais daqui. Então, tudo isso faz parte. E essas leis, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, entre outras formas de incentivo, têm sido fundamentais para que isso aconteça. Agora, o que precisa? De uma maior democratização, de uma melhor sistematização, para que isso chegue no máximo de pessoas possível. Sem tanta burocracia, porque a gente entende que, obviamente, que são recursos, né, públicos e tal, mas também são nossos recursos, né? Isso. E o que eu percebo, e às vezes eu converso muito isso com colegas, é que eu digo assim, como é que o artista da zona rural vai conseguir acessar uma política de um edital quando ele muitas vezes não entende o que está sendo colocado, o que está sendo exigido, o tanto de documento que precisa ter, e aí perde a oportunidade de também fazer com que esses recursos cheguem a quem precisa realmente lá na ponta, né? Fazer o seu trabalho e continuar persistindo na arte e fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que isso também é uma das coisas que é importante, ter muitas oficinas, né? Capacitar muito os profissionais das artes para poder lidar com esse lado burocrático que é muito difícil. Exatamente. Essa profissionalização na área de elaboração de projetos, de gestão cultural, é muito importante. Não é só abrir os editais, mas fazer com que as pessoas consigam acessar esses editais, porque é uma leitura diferente, é uma linguagem diferente. Um edital não é tão simples de ler, principalmente dependendo da essência dele. Tem editais com 50, 60 páginas. Então, assim, é difícil ler 50, 60 páginas, dependendo da linguagem, Então, não é todo artista que tem essa base para acessar essa linguagem. É preciso que haja formação específica, capacitação desses artistas, e que esses artistas possam também garantir uma produção para eles que possa viabilizar isso aí. Bom, Simária, então partindo aqui para a cena local, cultural, você fez um trabalho muito bacana, com músicas bregas ao lado de cantoras da nossa cidade, que foi a Nida Lira, a Kekele Lira e a Alzinete, né, que são cantoras também aqui da nossa cidade, mulheres também super talentosas. Me fale um pouquinho sobre esse trabalho, diferente também, né, já é uma outra vertente de trabalho. E eu queria que você já me respondesse também como é que você percebe essa cena local para a música, né, onde mulheres estão muito presentes, mas assim, você tem percebido se há realmente uma abertura para mais cantoras, para jovens artistas? Fala desses dois momentos, assim. Elas Cantam Brega é um projeto que vem já desde, assim, com essa formatação de 4 cantoras juntas no palco, vem desde 2013, né? Nós estamos nessa formação desde 2017, eu, Nida Lira, Kelly Lira e Alzinete, e já temos feito alguns eventos, né? Em Mossoró e fora de Mossoró também. É um projeto, um projeto muito bacana de fazer, muito gostoso de fazer, o Elas Cantam Brega. A gente resgata canções românticas de várias épocas, né? E, assim, o público tem uma aceitação muito grande. Nostálgica, né? Desse projeto. Com relação à cena local, a gente vê, assim, alguns músicos um pouco ansiosos por mudanças, sabe? Assim, porque é preciso que haja uma valorização maior, os espaços que promovem música ao vivo, tanto valorizar o artista local, em questão de cachê mesmo, falando bem diretamente. A gente está com uma defasagem muito grande de cachês. Isso tem sido uma discussão entre os artistas, né? Inclusive, de viabilizar alguma mudança nesse sentido, de ver, né, como é que se pode melhorar esse cenário, porque temos pessoas que vivem exclusivamente da música. Não é o meu caso, né? Porque eu também tenho a educação, mas tem artistas que sobrevivem única e exclusivamente da música, e tem sido muito difícil, porque não tem havido, acho que nos últimos 10 anos, por assim dizer, não tem havido assim, uma grande mudança nesse sentido, e é necessário haver. Né? Tem cachês que estão defasados desde essa época,
né? Então, assim, é preciso, porque tudo aumenta, né? A gente vê a inflação aumenta, os custos de tudo aumentam e os cachês permanecem os mesmos. Então, é preciso haver uma melhora nesse sentido. Os próprios espaços democratizarem mais também a questão da música, não especificarem, às vezes você tem um projeto um pouco diferente do que a mídia tem feito, né? Sem querer diminuir nenhum estilo, porque seria contraditório da minha parte eu dizer, não, estilo tal é melhor, não estou aqui para julgar, porque cada um faz aquilo com que se identifica e tem público para tudo. E é justamente por ter público para tudo é que é preciso que se democratize mais os estilos que circulam né, nos nossos ambientes, nos espaços musicais de Mossoró. Porque a gente nós temos contato direto com o público e nós sabemos o que é que o público gostaria de ouvir e quando chega num determinado lugar não escuta porque o artista não toca, porque de repente o dono do ambiente não aceita. Sim. Certo? Então, assim, é interessante que haja também uma abertura maior. A MPB da noite que se tocava há 20 anos atrás, hoje a gente não tem muitos espaços com abertura para isso. Né? Infelizmente, em detrimento, isso, em detrimento de outros estilos que estão mais em mídia, evidência, né? Na mídia e tal. Eu penso que basicamente seria isso. Ter em Mossoró hoje grandes eventos, como Mossoró Cidade Junina, é muito benéfico para os artistas locais, porque dá muita abertura para os artistas mostrarem seus trabalhos e, queira ou não, há um espaço. O Mossoró Cidade Junina ele não se prende somente à música, né, o forró, a música de raiz, que é o carro-chefe né, das tradições juninas e tal. Então, permite que outros estilos também participem do evento. Se torna um evento democrático por isso. Mas que é preciso pensar que política cultural não é política de evento. As duas precisam andar de mãos dadas. Nem só a política de eventos e nem só a política cultural. A política cultural implica na questão da formação de público, né, de levar, de repente, esses trabalhos, não só de música, de outros segmentos, para dentro das escolas, né, fazer com que as crianças conheçam, formação de público em si, né? E a gente ter acesso também aos equipamentos culturais, fazer com que esses equipamentos culturais estejam mais acessíveis para os artistas, né? De repente, existia uma política bem interessante, que era do Terça Nossa, no Teatro dos Rosados, facilitava, mas isso pode ser ampliado, né? Muitas coisas podem ser feitas, ser ampliadas, né? melhoradas, para que a gente tenha mais espaços, mais oportunidades para mostrar o trabalho, não só de música. Quando se faz essa ampliação, melhora para todo mundo. Então, assim, se pensar em melhorar a política cultural, não só a política de evento. A política de evento é a ponta do iceberg. Isso. Mas tem muito mais coisa por trás. Tipo, o evento acaba, mas aí a vida tem que seguir, né? Com outras coisas. Tem que haver também... O evento acontece em junho, mas a cultura ela não pode se resumir a junho. Exato. Não pode ser somente isso. Tem um ano inteiro que se pode trabalhar e Mossoró tem muito potencial para isso, porque Mossoró tem um potencial para turismo cultural muito grande. E isso pode estar diretamente agregado. É por isso que é aí onde entra a questão da política cultural. Que desenvolvendo isso vai dar uma abertura muito maior. É isso mesmo, muito importante. Simara, em relação a futuro, você já antecipou aí alguns projetos, né? Mas assim, queria que você deixasse aqui para a gente já ir encerrando esse bate-papo com você sobre o que é que você, né? Assim, não só como artista, mas como mulher mesmo. Que tipo de sonhos, de pensamentos você tem? O que é que você quer, digamos, para o seu futuro e para o futuro das artes que você, né, trabalha, né? Não só a música, mas a literatura, com composições, etc. É um sonho, é um desejo de todo e qualquer artista ter reconhecimento, né? Eu gostaria muito que Mossoró se abrisse mais para a questão do trabalho, dos novos trabalhos autorais, dos artistas locais, né? Não é só eu que estou fazendo música autoral em Mossoró, tem outros colegas, outras mulheres também, que têm se revelado, sobretudo na música autoral,
e que os espaços, as rádios, né, o público tem uma abertura maior e aceite esse trabalho, né, essa nova fase, por assim dizer. No meu caso, especificamente, eu sonho com isso e sonho também desbravar fronteiras, né, além de Mossoró, além do Rio Grande do Norte. Chega um momento que o filho né, quer sair de casa, né? O pássaro quer sair do ninho. Então, 24 anos já nessa luta, nessa batalha. Então, eu acho que eu creio que eu já tenho um certo amadurecimento para buscar outras rotas, outras instâncias. Eu gostaria muito. Eu tenho trabalhado em cima disso, né? De fazer com que o meu trabalho seja disseminado aqui, seja reconhecido aqui, mas também não pensado somente aqui. Penso além fronteiras. Como artista independente isso é mais difícil? Mas não é impossível. Né? Então, assim, também não tenho pressa. Gostaria que já tivesse acontecendo com mais, né, assim, de forma mais efetiva, por assim dizer. Mas eu tenho outras coisas também que me prendem aqui, tem a educação, tem outras coisas, então eu tenho que até para sair, ponderar. Digamos, né, com um projeto para rodar, digamos, outros estados, você tem que estar disponível, Isso, né? Tem que estar disponível, tem que estar preparado, né? São projetos que... Ideias temos muitas, graças a Deus, mas é preciso organizar, sistematizar, para poder sair com um trabalho sólido, né? Com um trabalho que chegue nas pessoas, mostrando que é uma pessoa que tem 24 anos de história, então tem que ter um pouco de pé no chão também, né? E eu tenho certeza que esse momento vai chegar, né? Não só pela postura e por toda essa trajetória que você vem construindo, mas também porque você, como você falou, né? O amadurecimento, as parcerias, o network, né? Todo esse processo gradativo te leva para frente, para outras oportunidades. É verdade. E eu encerro, então, a nossa conversa, Simara, agradecendo muito você ter topado vir para cá, conversar com a gente. Como eu falei no início, né, a gente sentia falta de algo que falasse sobre a trajetória das artistas da nossa cidade. E eu estou muito feliz que você aceitou vir contar a sua história, que você é a nossa, digamos, representante das mulheres da música, com muita alegria, com muita honra. E que a gente tenha aí novos momentos mais para frente, né, para ver o seu trabalho fluindo e se projetando cada vez mais. Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Eu já deixar, né, para quem nos assistir, quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho. O meu primeiro trabalho autoral, lançado em todas as plataformas, Tempo, né, que é o nome de uma das canções do projeto. Eu tenho um canal no YouTube chamado Simara Fernandes, Música e Literatura. Lá tem vários vídeos e vários projetos que foram feitos ao longo desse tempo, né, de shows e entre tantas coisas. Quem quiser, está disponível, tá para quem quiser. Vocês vão poder escutar e ver, né? Nós vamos deixar na descrição desse vídeo todos os links de acesso do Instagram, do YouTube e das plataformas, né, mais escutadas para você ouvir esse trabalho maravilhoso de Simara Fernandes. Ele é bem eclético, né? Assim, um trabalho bem eclético. Quem ouve vai ter alguma coisa que vai se identificar mais, porque tem de shot, de samba, né, de balada. Muito bom. É bem eclético. E todo mundo está convidado a conhecer, assistir. E quem sabe se identificar, né? Se seguir também. Seguir as redes sociais. Isso. É isso, obrigada. Obrigada a você que viu esse episódio até aqui. Fique conosco, acompanhe todos os episódios. No próximo episódio tem uma nova artista para você conhecer. Até lá.